Tá. Então, eu quero começar com vocês. Estão entrando aí, pessoal. Olha só, eu quero fazer... A gente transforma a nossa aula num ritual sempre, né? E eu acho muito legal isso. Quero que vocês compartilhem conosco o que eu vou fazer agora. Todo mundo aí tem Peppermint? Ó, dá uma olhadinha. Todo mundo tem Peppermint aí? Eu vou... Aê, a Lari tá aí. Lorena Vamos também. pingar uma gotinha. Quem não tiver o Peppermint, né, Sá? Pode ser um outro Pode aí. ser outro, pode ser outro. É que o Peppermint é próprio para isso, né? Exatamente. E eu adoro também. Olha o Peppermint aqui. O que a gente vai fazer? Pingar uma gotinha na palma da mão, esfregar. Inalar em concha. Maravilhoso para poder dar energia, para poder colocar o astral lá em cima. Muito bom. Para a gente ter uma aula incrível. Vamos lá, gente. Todo mundo fazendo isso. Pega o seu Peppermint, dá tempo. Vou dar um minutinho para vocês irem lá. E a gente vai começar a aula com essa energia boa aqui, porque hoje eu só quero energias boas. Eu preparei uma aula com muito carinho para vocês, para falar de crianças, mas para falar das mães também, claro. Então, eu acho assim, nesse momento que a gente está vivendo, chega de show, energia ruim, para lá, energia ruim. O que a gente vai fazer nessa aula é tentar equilibrar, em primeiro lugar, as nossas emoções das mães e depois das crianças. Vamos combinar assim? Então, eu quero que vocês compartilhem comigo. Quem está entrando agora aqui, clientes ou pessoas que ainda não conhecem os óleos essenciais, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui com muito carinho, muito amor e o astral lá em cima para falar para vocês que tem solução, para falar para vocês que tem jeito, que tem solução, que tem como equilibrar as emoções. Então, é muito legal e eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês isso hoje. É muito legal. Vamos lá. Podemos começar? Todo mundo ok aí? Já se arrumou? Já pegou o Peppermint? Todo mundo? Um golinho de água para começar? E vamos lá. Vamos lá, gente. Eu quero falar para vocês hoje. Vocês sabem, para começar, esqueci de me apresentar. Mil desculpas. Eu já fiz isso uma vez e eu não vou esquecer nunca mais. Olha só. Meu nome é Samantha Abrão. Eu sou nutricionista. Eu sou aromaterapeuta e eu sou terapeuta Ayurveda. Eu tenho 20 anos de profissão, da base, que é a nutrição. E esses 20 anos, dos 20 anos, 18 foi tratando de pessoas dentro dos hospitais. E uma boa parte, uma grande parte, foi de crianças. Crianças com câncer, crianças obesas. Então, assim, eu adoro falar de crianças, eu adoro falar de pediatria, tá? Só que eu vou dar um enfoque um pouquinho diferente hoje, vocês vão ver, porque é meio que uma surpresinha, assim. E eu tô aqui hoje para falar para vocês que existe uma solução, existem soluções naturais que a gente pode fazer, que a gente deve fazer para enfrentar esse momento delicado da nossa história. Né? Ninguém nunca viveu uma situação como essa, né, gente? Então, nós estamos sofrendo, as crianças, os idosos, todo mundo tem uma história para contar com relação a essa pandemia. Só que tem como passar de uma maneira melhor. Você quer melhorar a sua maneira de passar? Você quer melhorar a sua maneira de lidar com tudo isso, a sua e da sua família e das crianças e tudo mais?
Então, vamos ver essa aula aqui. Vamos ver porque é isso que eu quero. Eu quero transmitir que a gente pode melhorar tudo isso. Vamos ver se eu vou conseguir. Então, eu quero falar assim, ó, falando agora de mãe para mãe. De mãe para mãe aqui, todo mundo aqui, não sei quantas pessoas temos e quantas são mães. Mas falando de mãe para mãe, eu não estou falando só de mãe, não. Estou falando de pai que cria filho sozinho, de avós que criam os netos, né? Eu estou falando de mãe, daquele amor de mãe, de família, de cuidado, de instinto, né, de proteção materna e tudo mais. Mas falando aqui de mãe para mãe, antes que te digam o contrário, né? Porque quando a gente vem assistir uma aula dessa, você já imagina assim, você já se sente culpada. Eu estou fazendo alguma coisa errada, que o meu filho está reagindo de uma maneira que eu não esperava, né? Vamos dizer assim. Então, gente, quero dizer em primeiro lugar para vocês, mães, avós, pessoas que cuidam das crianças, né? Em primeiro lugar, você está fazendo um ótimo trabalho. Você é melhor mãe do que imagina. Só de você estar aqui hoje, 7h30 da noite, aqui no horário de Campo Grande, 8h30 no horário de Brasília, assistindo a essa aula, é porque você tem algum tipo de problema, pode ser grande, pode ser pequeno, mas você tem algum tipo de problema, ou pelo menos interesse em ter essa informação para um momento que o teu filho manifestar alguma emoção que você não estiver entendendo, tá? Mas é coisa de mãe, isso é coisa de mãe. Você está fazendo um ótimo trabalho e você é melhor do que você imagina, porque a gente se cobra muito, né? Mas sabe aquela história da máscara de oxigênio? Cai no avião, você precisa se proteger primeiro, né? Você precisa se salvar em primeiro lugar para depois salvar o teu filho e as outras pessoas. É bem essa história aqui que eu quero contar hoje. É bem isso. Por quê, gente? Porque agora é um momento crucial para a felicidade da família. Eu vou dizer assim, né? É um momento que eu imagino assim, é um momento crucial que está acontecendo para a felicidade das famílias, né? Não só das mães, não só dos pais, não só das crianças, mas de toda a família, dos avós, de todo mundo. Então, assim, eu quero dizer para você hoje que você, em primeiro lugar, precisa se cuidar e, em segundo lugar, cuidar da sua criança, tá? E a gente vai falar coisas bem legais aqui. Antes de tudo, a Larissa sabe, e todo mundo que já assistiu minha aula aqui, sabe que eu gosto de ser interativa na aula. Eu gosto de que vocês me respondam, vai ser pelo chat, mas eu gosto que vocês me respondam, eu gosto dessa interação, eu quero perguntar e vocês responderem, tá? Então, vamos combinar assim? Bora combinar assim? A Lari vai ficar cuidando do chat aqui, eu também vou ficar olhando, tá? Por que eu quero fazer isso? Eu quero que vocês tenham segunda-feira à noite. Eu quero que vocês tenham esse tipo de pensamento exatamente agora. O que eu vou fazer essa semana? O que eu vou fazer é o jogo do autocuidado, porque você precisa se cuidar antes de cuidar qualquer pessoa. Antes de cuidar seus pais, antes de cuidar seus filhos, antes de cuidar qualquer pessoa da sua família, seu marido, você precisa se cuidar. Então, eu acho e eu tenho certeza que eu vou estar ajudando muito se você se cuidar primeiro, tá? Então, vamos lá. Jogo do autocuidado. Quantos pontos você fez essa semana? Ou você fez hoje, segunda-feira, e que vai fazer no resto da semana? Bora lá! Primeira coisa e muito importante. Acordou disposto. Quem que acordou disposto aqui? Levanta a mão aí, fala para mim. Eu acordei segunda-feira disposto. Dormi bem, descansei o fim de semana, foi tudo beleza. Responde aí no chat, gente.
Fala eu. Põe aí. Todo mundo? Todo mundo acordou eu quero de aprender a pouco, levantar essa 100%? mãozinha. Tem uma Eu não mãozinha sei assim. levantar a mãozinha também, mas fala eu. Ou eu não, eu tô um caco hoje, segunda-feira, eu já, cara, não dou conta da semana. Fala aí, fala alguma coisa. Caquinho. A Simone falou, caquinho, acordei de ressaca, disposta, vamos lá. Tomou vinho ontem, tudo bem, né? E aí, gente, todo mundo acordou ok, tranquilo. Acordou cansada. Pois é, olha só, gente. Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente pode se cuidar. Uma das coisas é dormindo bem no dia anterior, e é a coisa principal, para acordar no outro dia disposta. Outra coisa, segunda pergunta, você agradeceu pelas pequenas coisas hoje do teu dia? Vai lá, gente, vai lá. Responde para mim, quem que agradeceu? Senhor, obrigado porque eu tive alimento na minha mesa. Vai lá, quem que agradeceu hoje ou só reclamou? Quem que agradeceu? Com todo mundo vivo na sua casa, maravilha, maravilha. Todo mundo vivo e feliz e tranquilo, com saúde. Isso, todo mundo. Vai, gente, responde, você consegue. Isso, a todo momento, sempre. Isso é ótimo. Se exercitou pelo menos 3 vezes, isso é na semana, mas você se exercitou hoje? Vamos lá, quem que se exercitou hoje? Quem fez exercício hoje? Fala aí para mim. Não, vamos lá, gente. Andou bastante, ótimo. Vai lá, gente. Por quê? Por causa da pandemia, vai caminhar em volta da quadra, né? Tá com Covid? Começou hoje, segunda-feira. Quem começou hoje, segunda-feira? Vamos lá. Eita, gente! A gente precisa fazer exercício. Quem que sorriu hoje? Quem sorriu? Quem deu um sorriso? Eu já acordo e eu já começo a aula sorrindo. Adoro. Tive problema tal aqui para entrar, mas eu tô aqui. Bora lá, bora lá. Todo mundo sorriu, ótimo. Sorrir faz bem. Não sorriu? Sorri agora, Aline. Dá um sorriso bem bonito. Quem que enfrentou algum tipo de obstáculo hoje? Quem de vocês enfrentou algum tipo de obstáculo? Ai, furou o pneu do carro. Sei lá. Ai, acabou o gás de cozinha em casa. Ai, acabou a água, acabou a energia elétrica. Fiquei sem internet, meu celular deu pau. Qualquer obstáculo. Alguém enfrentou? Eu enfrentei. Acabei de enfrentar que eu não consegui entrar na aula. Tudo tranquilo, beleza. Colega pessimista em reunião, show! Usa um peppermint aqui para te alegrar. Liquidificador, meu Deus do céu! Todo mundo enfrenta, né? Para você ver que todo mundo enfrenta alguma perrengue no dia, não é? Bora lá. Praticou o auto-perdão? Isso é muito sério e muito importante. Você praticou o auto-perdão hoje? O que é isso, gente? Ai, olha, eu deixei de dormir mais cedo, ou eu deixei de almoçar, mas tudo bem. Sei lá, aconteceu qualquer coisa, mas tudo bem. Foi culpa minha? Foi, mas eu me perdoo, porque da próxima vez eu vou ser melhor. Alguém praticou auto-perdão hoje? Ou ficou se culpando o tempo todo?
Quem ficou se culpando o tempo todo, gente? Auto-perdão é uma das coisas mais importantes aqui do nosso jogo. Quem fez alguma coisa que ama? Eu fiquei terminando de preparar essa aula para vocês. É a coisa que eu mais amo fazer. Eu amo fazer isso. Todo mundo aqui em casa sabe, meus filhos, meu marido, e até eles deram um tempinho para eu conseguir terminar essa aula hoje. E aí, gente, quem fez o que ama hoje? Responde para mim. E aí? Fez o primeiro protocolo hoje e amou. Muito legal. Fez exercício físico, ótimo. Fez compra na internet, beleza, show. Você gosta de comprar na internet? Ótimo. Muito legal. E aí foi para a terapia. A gente não está tendo essa oportunidade, né? Mas se você respondeu sim a maioria dessas perguntas, eu quero até saber no final. Como é que foi aqui agora e como é que vai ser no final da nossa aula, ok? Eu acho muito importante fazer isso para você poder, em você mesma, identificar o que está faltando. Bora lá, então. Se está faltando para você, às vezes está faltando para o teu filho, né? Eu gosto, assim, de começar sempre com uma frase muito interessante sobre as emoções. E a aromaterapia é tão fantástica, né? Os óleos essenciais nos possibilitam tanto isso que eu, assim, avaliando os dias, né? O tempo que eu fiquei, que eu não sabia disso, né? Vamos dizer assim, que eu atuava na minha profissão como nutricionista e eu sempre achei que faltava alguma coisa. Eu sempre achei, gente, mas é só com comida que eu vou mexer? Eu só posso mexer nisso aqui, só na alimentação da pessoa, nessa parte, e na parte emocional, e na parte que ela... Gente, faz todo sentido se a gente associar tudo, se a gente conseguir mexer em tudo. Então, assim, essa parte das emoções que a aromaterapia trabalha maravilhosamente bem, é a parte que eu mais me interesso, né? Que a gente chama de psicoaromaterapia. É a parte que eu mais me interesso e mais estou estudando ultimamente para poder, até para poder passar para vocês, mas para poder atuar com meus clientes e pacientes. Porque eu não quero mexer só na alimentação, é muito pouco, a gente precisa de mais. A gente precisa olhar aquela pessoa, né? Olhar um infinito de possibilidades dentro daquela pessoa, dentro daquela situação da pessoa. Então, a parte emocional, todo mundo concorda comigo que a parte emocional é a verdadeira causa de 100% dos problemas físicos que a gente tem? Todo mundo concorda? Estou perguntando, responde aí no chat. Sim. 100%, gente, é 100%. 100%. Ou é a tua mente, ou são as tuas emoções que estão te bloqueando para aquele problema. Estão bloqueando você, ou estão te levando para um outro caminho. Então, é isso que eu sentia falta, sempre senti falta. Então, é isso, gente, olha lá. Então, eu quero ler essa frase aqui para a gente começar bem a nossa aula, para a gente começar. Embora os cientistas e psicólogos venham estudando as emoções há centenas de anos, essa área da estrutura humana ainda permanece um tanto misteriosa. Apesar da natureza confusa das emoções humanas, está claro que elas podem e vão, né, influenciar diretamente o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida, certo?
É isso aí. Então, por isso que a aromaterapia, por isso que os óleos essenciais são realmente fantásticos. Opa, tá. E aí eu vou falar um pouquinho e rapidinho sobre a ciência do aroma, né? Os óleos essenciais e as respostas químicas, devido às complexidades do cérebro humano, certos aromas podem evocar emoções ao desencadear lembranças e estimularem respostas emocionais. E esse fenômeno, que chama fenômeno de Proust, ele sugere que, embora tenhamos lembranças e experiências diferentes, todos temos a capacidade de experimentar uma resposta diferente ao inalar certo tipo de aroma. Essa resposta interna, ela age como um caminho no nosso cérebro que liga regiões do cérebro com a nossa memória, né? Gerando, então, uma resposta emocional. É para ilustrar para vocês, com licença. Isso tudo que a gente está dizendo aqui é para ilustrar para vocês que os aromas, eles são diretamente influenciadores das nossas emoções. Então, assim, e o cérebro gera uma resposta lá no nosso sistema límbico. Então, esse aqui que é o caminho, ó, coloquei para vocês. Desculpe. Então, o que acontece? Quando você está inalando o aroma, igual agora eu estou inalando o peppermint, essa resposta, esse aroma vai lá na nossa cavidade nasal, vai para o nosso bulbo olfatório, que leva para o nosso sistema límbico, e do sistema límbico leva uma resposta para todo o nosso corpo. A gente sabe que isso aqui é química, não é mágica, não é, como que é, fala, não é feitiçaria, é tecnologia, e é isso mesmo. Não precisa crer, então, né, peppermint, não por precisa exemplo. Crer. Hã? Não precisa crer para acontecer. Acontece independente da crença. Exatamente. Não precisa crer para acontecer. Porque dentro do peppermint, por exemplo, a gente tem dezenas de compostos aromáticos, de compostos químicos e aromáticos que vão fazer esse trabalho para nós. Ah, mas não precisa tomar, não precisa injetar, não precisa, né? Então, assim, a gente só precisa inalar. Então, é isso que eu vou falar, o principal, né? As principais formas de uso para criança. Por que eu estou falando disso? Porque as principais formas de uso para crianças é a inalação, o uso tópico e inalatório. Tá? Então, a gente vai fazer isso. A gente não vai dar para a criança ingerir. Então, eu já estou contando lá, né? Estou dando spoiler do próximo slide, mas é isso. Então, as mensagens olfativas vão diretamente do nariz para o córtex cerebral. Quem é nosso cliente preferencial ou quem está acessando a aula aqui do doTERRA pela primeira vez, talvez não saiba, porque isso é uma coisa que a gente vive falando, todos os nossos uplines, downlines, todo mundo sabe. Quanto tempo que demora para isso daí acontecer? 22 segundos. 22 segundos. Leva para esse caminho ser percorrido, tá? Então, são 22 segundos. É muito fantástico. E dentro de 22 segundos, então vamos extrapolar para 30, vamos arredondar. Dentro de 30 segundos, você vai ter a resposta do seu corpo àquele aroma, aquele composto que você inalou. Aí eu quero deixar bem claro aqui,
vamos começar falando de dosagens, tá? Esse aqui é um slide de uma outra aula, quando eu vou falar o curso básico de aromaterapia, mas eu quis ilustrar para vocês aqui, trazer para vocês, né? Crianças, a gente raramente, dificilmente, vou dizer quase nunca, precisa usar uso interno em crianças. A gente não precisa usar, a criança não precisa ingerir óleos essenciais, tá? Então, é que fique bem claro isso para todo mundo que está assistindo. Não é necessário que a criança ingira óleos essenciais, salvo raríssimas exceções, tá? Mas via de regra, a regra é uso tópico e aromático, ok? Então, só para colocar para vocês ali, quando a gente for fazer uma recomendação, uma diluição para qualquer tipo de óleo essencial, olha lá do uso tópico a quantidade ideal, né? Que é de 1 a 2 gotas, e a quantidade máxima em 24 horas é até, no máximo, estourando 12 gotas, tá? Então, eu quero que vocês guardem bem isso na mente, assim, tudo bem? No caso do uso aromático, não tem como a gente saber. Mas se a criança, se a gente colocar uma gotinha no travesseiro, no ursinho de pelúcia, né? Se a gente colocar no difusor de aromas, ótimo, maravilhoso, na roupa da criança, tranquilo, uma gota. Uma gota já vai ser mais do que suficiente para a criança. Vai ser ótimo, vai ser perfeito, tá? E aí, eu quero falar a respeito disso. Eu não sei se todos aqui conhecem, que é o nosso Kit Kids do Terra Brasil. Então, o Kit Kids do Terra é muito fantástico. Eu quero falar dele também, tá? Eu quero também falar dele, porque ele é muito incrível. Eu acho assim, eu gostaria de usar todos, euzinha aqui, eu gostaria de usar todos eles, porque eu acho que eles são fantásticos para adultos e crianças, tá? Eu coloquei aqui o Kit Kids porque eu quero voltar àquela analogia que eu estava fazendo, de que para você cuidar da sua criança, você precisa se cuidar primeiro. Então, eu comecei falando disso e agora eu vou dar continuidade, tá bom? Vamos lá, então. E aí, eu quero continuar as frases de efeito. Por quê? Porque eu consegui um jeito de, mais ou menos, encaixando cada frase que eu vou colocar aqui. Essa frase aqui é destinada à mãe, ao pai, à avó, à pessoa que cuida da criança, tá? Olha só, tudo bem se você sentir que está perdendo o controle às vezes. Tudo bem, é auto-perdão, gente, tudo bem, eu perdi o controle, eu fui, tá tudo bem. Se você perdeu o controle às vezes, mãe, tá tudo bem. Acontece com todo mundo, tá? Então, assim, qual que é o óleo, né, o blend para crianças que eu achei que se encaixa muito bem aqui? É o Stronger. O Stronger, ele é maravilhoso. Eu esqueci de arrumar ali, tá escrito errado. Eu sou perfeccionista, vocês já viram, né? Tá escrito errado vitalidade ali, mas tudo bem. E o Stronger ali tipo uma comparação, tá? O que a gente vai fazer? A parte física do On-Guard é maravilhosa, mas a parte emocional também. Então, o Stronger se compara com o On-Guard para o adulto. Então, eu quis fazer uma tabela comparativa. Então, tudo bem. Se você sentir que está perdendo o controle às vezes, mas tem um óleo essencial, tem um blend tão especial para te ajudar nisso. A composição do Stronger, aqui eu estou sempre falando da composição do blend,
para crianças, tá? Que vem no Kit Kids. Então, do Stronger é cedro, liceia, frankincense e rosa. Olha que composição mais especial, mais maravilhosa, incrível, né? Então, o Stronger é para a pessoa se sentir forte, é para ela se sentir resiliente, para você ter adaptabilidade e vitalidade, né? Então, o Stronger é isso. Tudo bem se você perdeu o controle, você volta, você dá a volta por cima e você consegue se perdoar em primeiro lugar e fazer melhor da próxima vez, tá? Então, assim, isso é muito importante. Então, tudo bem se você sentir que está perdendo o controle às vezes, daí você usa o Stronger. E para criança também. E se a criança estiver perdendo o controle às vezes, como que vai ser? Eu tenho um filhote que vocês vão ver lá no final da apresentação que perde o controle das emoções. Ele perde o controle, ele fica muito agitado, tudo é muito intenso nele. Eu tenho um que é totalmente calmo e o outro é totalmente intenso, né? Então, como que a gente vai conseguir controlar, equilibrar? Não é controlar, eu não quero que ele seja igual ao outro. Não, não é isso. E é isso que eu venho trazer para vocês também, mães. Não fiquem comparando um filho com o outro, ou o filho da sua amiga, ou o filho, ou o seu sobrinho. Não, cada criança é uma criança. Cada criança precisa de certos cuidados, de cuidados específicos, né? Então, eu tenho o meu, por exemplo, precisa dessa resiliência, ele precisa saber se adaptar. Ele demonstra as emoções com muita intensidade e ele não sabe sair daquela situação ainda, de perda, de choro, de nervosismo. Então, o Stronger ajuda muito, tá? Além de tudo, ele também vai combater as ameaças sazonais, vai ajudar a acalmar a pele, né? Porque, afinal de contas, tem frankincense, tem rosa. Ai, mas aí você pode me perguntar, eu posso usar de forma isolada os óleos essenciais que tem aí na composição do Stronger? Pode, só que você tem que saber diluir, né? Na tabela de diluição. E você também tem que saber combinar esses, né? Esses óleos essenciais individuais, né? Então, assim, sempre a gente já aprendeu que é uma gota para fazer diluição e tal, mas olha que maravilha que acontece com o Stronger e com o Kit Kids de maneira geral. Ele vem pronto, você só vai passar, ele é tópico, ele já vem diluído, você vai passar, ele é completamente seguro para uso, seguro, a criança se aplica sozinha. Ele pega lá e passa na solinha do pé. Entenderam? Claro que você vai estar sempre com supervisão. Você vai estar ajudando, você vai estar olhando, mas o meu, por exemplo, de 4 anos, ele quer fazer tudo sozinho. E se ele não consegue, ele fica bravo, ele fica nervoso, ele fica agitado. Então, assim, tem que deixar ele fazer sozinho. Claro que a gente vai estar olhando, mas sempre tem que deixar, tá? Então, assim, é muito interessante esse kit, principalmente, vamos falar nesse momento aqui, ó, que a gente não sabe lidar com a gente, imagina a gente lidar com as crianças, né? Com todo mundo em casa, a hora de todo mundo, obedecer regras, organizar horário. Tem hora que 2 sentam no computador, tem hora que 2 ficam fora do computador, e assim vai o nosso dia, né? Aí tem a segunda frase, que é muito interessante também. Ninguém é tão perfeito quanto parece. Por quê? Porque é isso aqui, esse negócio da comparação, não é verdade? Então, assim, mas o filho da minha vizinha não dá trabalho. Mas o meu sobrinho fica a tarde inteira
na aula online e não levanta da cadeira. 5 horas lá, nem eu consigo, gente. Fala sério. Então, assim, eu não vou pedir que o meu filho fique 5 horas direto sentado, olhando para a tela do computador. Ninguém consegue, adulto não consegue, imagina criança, né? Agora, que ele tenha foco, clareza mental, concentração para aprender nessa aula que ele não está acostumado dessa forma, né? Ninguém está acostumado, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, né? Eu preciso de um blend, eu preciso de um óleo essencial que vai me ajudar nisso. Então, ninguém é tão perfeito quanto parece. Eu coloquei essa frase aqui, porque para a gente não ficar comparando e para a gente ter foco no que a gente quer, para a gente ter objetivo no que a gente quer. O que você quer? O que você quer fazer? Onde você quer se realizar? Então, foca onde você precisa fazer, aonde você precisa se desenvolver. E daí, né, o Thinker é muito legal para isso. Para crianças e para adultos também. O que tem nele? Tem vetiver, incrível. Olha, adultos, se vocês não tiverem óleo de vetiver em casa, eu recomendo fortemente. É um dos óleos que eu mais uso, que eu amo. O cheiro dele é maravilhoso, para tudo ele é maravilhoso. Vetiver é incrível. Agora, dentro do blend, com hortelã-pimenta, clementina, que é um tipo de cítrico, tá? A clementina é como se fosse é um tipo de laranja. E o alecrim, que movimenta essa coisa da concentração e das memórias. O alecrim traz a memória. O alecrim facilita com que você memorize as coisas. E isso está mais do que provado cientificamente, né? Que ele age aumentando a nossa acetilcolina lá no cérebro, tá? Então, assim, esse blend aqui é para isso, é para você ter foco, concentração, favorecer a sua memória. Adulto também. Eu coloquei esse blend aí, mas ele não é vendido no Brasil para adultos, tá? O Intune aí, ele não é vendido no Brasil, mas você pode adquirir os óleos. O hortelã-pimenta nós já temos, né? Que vem no kit, né? A clementina pode até ser substituída pelo lemon, por exemplo, ou pela tangerina. E o alecrim, que facinho, tranquilo, e aí só vai faltar o vetiver, que todo mundo tem que ter em casa. Eu lembrei do vetiver agora também, em algumas pesquisas que já aconteceram e que estão acontecendo, e talvez vocês já tenham lido aí nos e-books da doTERRA, que o vetiver ele é usado para tratamento do autismo, de TDAH, né, de déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção, e ele é maravilhoso. Vetiver para crianças, vetiver para adultos, é fantástico, tá? Então, assim, o Thinker é para isso também, tá? Eu não quis entrar aqui nas doenças propriamente ditas, tá? Eu quero entrar numa coisa mais leve, no que a criança está sentindo agora, antes que se torne uma doença, né? Uma doença psicológica, uma doença, um transtorno psicológico. Mas o que ela está sentindo agora? Que ela precisa de ajuda agora, nesse momento, né? Então, é muito legal, porque o Thinker vai ajudar muito na sua rotina diária, na criança que fica lá 5 horas na live, tentando entender tudo aquilo que está acontecendo na cabecinha dela. 5 horas, cara, quem que aguenta? É super difícil mesmo, a gente não aguenta, né? Então, assim, é super altamente recomendado. Esse blend aqui é altamente recomendado para o momento que nós estamos vivendo, para você focar, para você ter clareza mental, onde você quer chegar, o que você quer fazer daqui para frente. Falei demais, né? Adoro isso. Terceiro óleo, e incrivelmente incrível, que eu sou apaixonada. Você precisa de uma pausa?
Quem não precisa? Mãe, você precisa de uma pausa? Eu preciso, né? Então, assim, quem não precisa de uma pausa? Quem não precisa dar uma relaxadinha de vez em quando? Então, aqui o Calmer, ele é comparado ao Serenity. Você pode usar esses blends nas crianças? Pode, desde que você saiba como usar e desde que o uso seja tópico ou inalatório, ok? Posso usar Serenity? Ah, eu tenho Serenity lá e meu filho não consegue dormir, mas eu não sei como usar. Uma gotinha, põe no difusor, pinga no travesseiro. É outra criança antes de dormir, né? Prepara o teu quarto, o quartinho da criança, já pinga lá no travesseiro, na roupinha de cama, faz uma água de passar para ficar fresquinho, ficar gostoso na hora de dormir. Tem tantos jeitos que dá para fazer, né? E usa ou pinga uma gotinha do Serenity, ou você aplica no pezinho dele o Calmer para poder relaxar. Principalmente criança muito agitada, que vai até o último da pilha. Sabe aquela criança que vai até o último da pilha, até ficar chato, insuportável, começar a chorar, doer o corpo, e ele ainda quer continuar acordado? Então, ele precisa de Calmer. Ele precisa do Calmer. E aí você vai aplicar na planta do pé, que vai ajudar a rebaixar já toda aquela energia que parece que está no finalzinho, aí ele quer estourar, quer explodir. Aí você tem que aplicar para ir rebaixando essa energia e para ir relaxando antes de dormir, porque senão até o sono fica muito agitado, a criança acorda várias vezes na noite. Então, Calmer é especial para isso, né? E se a criança não dormiu bem, ela não vai passar o dia bem. Todo mundo sabe disso. Ela não vai comer bem, ela não vai querer seguir os horários, ela vai ficar enjoada, né? Se a criança não dormiu bem à noite, gente, é difícil, é complicado no outro dia, né? Então, criança precisa dormir para crescer, inclusive, né? Sá, Oi, meu bem. deixa eu dar um depoimento do Serenity rapidinho. Ai, isso, por favor. Eu uso aqui em casa com a minha filha Teodora. Inclusive, gente, acabou de chegar aqui do meu lado, vai colocar um banquinho aqui para participar da aula. Enfim, a Teodora, ela não dormia bem, enfim. Eu recorri ao Serenity assim que eu iniciei aí, né? Experimentar os óleos essenciais. Gente, é um capote na criança. É um tombo na criança. Eu fiquei assim impressionada. Fora isso, aquela criança que acorda de noite assustada, gritando com medo, sabe? Também, gente, é exatamente para esse tipo de criança. Então, assim, a Teodora mudou o sono dela quando a gente começou a usar Serenity. Gente, é um capote, é maravilhoso. E a gente também capota, viu? Eles e a gente. Então, exatamente. Porque essa que é a finalidade, é que todo mundo capote, durma bem e acorde disposto no outro dia. Ai, oi, Teodora! Oiê! Que linda! Gente, então vamos para o próximo óleo que eu achei tão incrível também. E eu adoro sempre falar sobre a composição, né? Eu adoro estudar essa combinação. A doTERRA, eu acho que eles são verdadeiros magos, alquimistas, porque eles fazem blends tão incríveis, eles têm um conhecimento tão fantástico disso, do que os blends podem fazer. É uma combinação tão poderosa, tão incrível, tão sensacional, né? Então, assim, que eu amo estudar, inclusive, sobre isso. Então, assim, agora é assim, confie nos teus instintos. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um instinto, se você tem uma convicção, vá até o final.
Criança também é assim. E às vezes criança é taxada, vamos dizer assim, de teimosona, né? Durona, teimosa. Por quê? Porque ela confia nos instintos dela e ela vai até o final. Ela vai até o final para provar que ela tá certa, para provar que tá tudo bem, né? Então, assim, confie nos seus instintos. Então, o Brave é para isso, é para dar coragem, confiança, convicção. Olha a composição dele. Laranja selvagem, maravilhosa, que é o nosso Wild Orange. A Miris, que é uma planta que eu fui até estudar, porque eu não sabia o que era Miris, porque essa composição, esse óleo essencial de Amyris, só tem no Kit Kids, não tem para vender separado o óleo individual da doTERRA, tá? Osmanthus e canela em pau, que é o nosso cinnamon bark, tá? Então, assim, a composição do Brave é tão fantástica, o cheiro é tão vibrante, incrível, né? Então, para quê? É para te transmitir isso, confiança, convicção, que é muito parecido com o efeito, com o benefício do nosso Motivate. Vocês já sentiram o Motivate? É muito incrível. Então, o Motivate também vem no rolão para adultos, né? E tem o Brave que vem no rolão para crianças. As composições não é a mesma, é parecida, mas não é a mesma. Mas eles transmitem esse tipo de característica, esse tipo de sentimento, de emoção, confiança e convicção, tá? Então, assim, o Motivate seria para adultos e o Brave para crianças. Então, para aquela criança que tem muito medo, que tem medo de aparecer, que tem medo de falar na escola, tem criança que tem medo até de falar na live com o professor, né? Para aquela criança que que chega pessoas estranhas em casa, ela sai correndo e se esconde, que tem muita vergonha de tudo, que é muito tímida, que tem, nossa, quanta coisa, não sei. Porque criança é isso, que tem medo de tudo, que se assusta com qualquer coisa. Então, a criança que tem essas características, ela precisa do Brave, tá? Isso vai dar coragem, autoconfiança, vontade, convicção, tá? Aplique o Brave na planta dos pés e nas costas das mãos para promover coragem, otimismo, confiança para alcançar qualquer objetivo. Isso é bom até para nós, né, gente? Até nós queremos desse. Maravilhoso, incrível. Ah, e outra coisa muito importante, importantíssimo, e que eu sou também super fã desse aqui para falar para vocês. Mãe, você não está sozinha. Acho que essa talvez seja a frase mais importante que eu vou falar hoje aqui, a frase de efeito, né? A frase motivacional. Você não está sozinha, tá? Por quê? Por quê, gente? Porque às vezes a gente se sente sozinho, estressado, com né, a nossa energia lá embaixo, com a nossa motivação lá no pé, motivação zero, né? Vontade zero, desequilíbrio total das emoções. Tem hora que tá bem, tem hora que tá. E aí passa, dá mal, dá ruim. Aí fica estados depressivos, é o que está acontecendo hoje com muita gente. E sempre que eu falo do balance, né, que é o que está aí, que vai tá sendo comparado com o STID, o balance eu gosto sempre de falar isso. Eu estou até treinada, eu acho, já para falar a mesma coisa. Hoje, a gente tem dados da Organização Mundial de Saúde de 2018, dizendo que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. 80% da nossa população é ansiosa, tá? Então, o que quer dizer isso? Ansiedade já é um grau de transtorno psicológico.
tá? A gente fala assim, 80%. Gente, mas 80% é quase todo mundo, incluindo as crianças, né? Então, assim, esse daqui é o blend que não pode faltar para ninguém. Eu falo que balance tem que ter de litro, põe na caixa d'água para todo mundo. Então, o que tem nele? No balance tem a camomila e tem o tanaceto azul. Mas aqui no Steed, a gente tem amíris, bálsamo do Canadá, semente de coentro e magnólia. Incrível! As composições são diferentes, mas o benefício é muito parecido. Então, é por isso que a gente está comparando aqui. Então, se você tem balance em casa e você tem uma criança que está nesse momento agora, ai, mãe, eu queria voltar para ver os meus amigos, eu não aguento mais ficar em casa. Eu quero fazer tanta coisa, eu não estou conseguindo, não pode sair de casa, a criança está estressada de ficar dentro de casa o dia inteiro. Gente, precisa do balance. E aí eu gosto muito do balance e do Steed principalmente, né? Que é o Steed, já é prontinho para a criança usar. Agora sim, adolescentes, prestem atenção. Quem tem filho adolescente aqui? Adolescentes necessitam usar esses blends, ou balance ou steed, é necessário nesse momento. Porque eu imagino que se eu fosse adolescente nessa época, nesse momento de pandemia, de lockdown, eu ia ficar enlouquecida mesmo, eu ia ficar depressiva por não estar conseguindo ver meus amigos, porque não estou conseguindo sair de casa. Então, gente, adolescentes precisam desses blends aqui. Eu tô falando só de criança, mas é para os adolescentes também, tá? Então, assim, aplique doTERRA Steed no dorso das mãos, nos punhos e respire profundamente, permitindo que o seu humor encontre o equilíbrio. E dentro de 30 segundos já vai começar a acontecer esse equilíbrio. Isso que é mais fantástico, fantasticamente fantástico nos óleos essenciais. Então, o Steed é para isso, para o seu pequeno. Eu tenho aqui os dois pequenos, olha, uma semana foi com aula, outra semana sem aula, uma semana foi aquela correria, tal, cansou, dormiu, que é uma beleza, tal, começou a entrar nos eixos, na outra semana tudo fechado. E aí, o que acontece? Eles não sabem, eles ficam confusos, o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer agora, mamãe? Se a gente fica, imaginem eles, como que eles ficam na cabecinha deles? Não estou aqui, então, pais, é para dar o suporte, é para dar suporte nesse momento. E aí os óleos essenciais ajudam muito nesse suporte, todo mundo, põe balance no difusor, todo mundo fica calminho lá na sala, tranquilo, tá? E finalmente, que eu acho que é a frase final, que eu acho que é maravilhosa também. Você é a mãe que o seu filho precisa. Deus não ia colocar outra mãe para esse filho, é você, né? Então, você é a mãe que o seu filho precisa ter, tá? E aí a gente colocou o Rescuer aqui, em comparação com o Deep Blue. O Rescuer é para esse momento de conforto, de alívio, né? Esse momento, por exemplo, da noite. E aí a gente usa muito, por exemplo, para as crianças que têm aquela dor do crescimento, né? Pré-adolescentes, 9, 10, 11 anos, que tem a dor do crescimento, quando cresce muito rápido. Então, o Rescuer é muito indicado para isso, ajuda muito. Então, dá conforto, dá alívio. Depois daquele dia que você passou o tempo inteiro na live, sentado com a bunda na cadeira, o tempo todo lá, inala um pouquinho, né? Passa o Rescuer na criança, isso vai ser maravilhoso, tá? Então, o que tem nele? Todo mundo sabe aqui, todo mundo aqui sabe. Copaíba. Copaíba é incrível, gente, incrível.
O copaíba, ele vai agir diretamente nos receptores canabinoides, nos receptores da dor, tirando a inflamação, anti-inflamatório potentíssimo, causando bem-estar, causando relaxamento, né? Tirando a dor. A lavanda nem se fala, todo mundo conhece, hortelã e o xantóxilo. O xantóxilo também é uma planta que é exclusiva do blend para criança, tá? Então, assim, não tem xantóxilo individual nos blends da doTERRA, e eu acho que nem tem em outro lugar também, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei. Então, assim, a Miris e o xantóxilo são plantas incríveis e que são, assim, foi tão bem desenhado para criança, né? Após um dia intenso, aplique a mistura calmante Rescuer para uma sensação calmante e relaxante nas pernas das crianças em crescimento. E num dia que for fazer muita atividade física também, ele é super indicado. O dia que a criança teve lá futebol, natação, balé, um monte de coisa, um monte de atividades fora dessa pandemia ou dentro dessa pandemia, né? Então, esse dia esse blend é muito indicado para esses dias. Aí eu quero deixar bem claro aqui também que existem algumas regras para usar os óleos essenciais com as crianças. Claro, né? Que a gente precisa ter segurança. Como pais, a gente precisa dessa segurança para as crianças, né? A gente não vai usar qualquer coisa e nem de qualquer jeito. Então, assim, sempre supervisione as crianças durante o uso. Sempre dê a uma criança doses menores do que daria um adulto, como eu já falei, e isso eu quero frisar que é muito, muito, muito importante, tá? Dilua os óleos essenciais antes de usá-los em crianças para reduzir o risco de sensibilidade, e daí a gente está falando da sensibilidade cutânea, da sensibilidade da pele. Então, a gente sempre, para qualquer criança e adolescente, precisa diluir os óleos essenciais para poder passar na pele. É por isso que já existe esse kit prontinho para você usar. É pronto. Então, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo e muito mais seguro, até seguro para nós, como aromaterapeutas, como consultores de bem-estar, né? Poder indicar o Kit Kids, né? Para poder usar, para você usar com tranquilidade para os seus filhos e para a tua família. É muito mais tranquilo para nós poder indicar o Kit Kids, que não vai ter problema, né? Evite regiões sensíveis durante a aplicação, como as mucosas, por exemplo, né? Os olhos, as mucosas, enfim. E seja ciente da exposição à luz solar que possa levar à sensibilidade, principalmente dos óleos cítricos. E daí lá a gente tem qual que a gente tem? Eu acho que é o Thinker. Tem 1 ou 2 óleos essenciais ali que a gente vai usar topicamente nas crianças e que tem cítricos, então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Por isso que a gente sempre pede para passar na planta do pé. Na planta do pé não tem, tem altos canais de absorção ali e ela não vai pegar sol. Então você passa na planta do pé, põe chinelo, põe qualquer coisa, não vai pegar sol, não vai ter problema nenhum, ok? Então planta do pé para criança é ótimo, perfeito, tá? Sempre guarde os óleos essenciais num local seguro e fora do alcance deles, mesmo que esses sejam preparados especificamente para eles, eles não precisam e não podem ficar com o negócio o tempo todo, a não ser que seja um adolescente, uma criança maior de 10 anos, que está entendendo o que está fazendo ali, né? Mas os menores não podem, tá? Então, guarda direitinho, como se fosse uma medicação homeopática, não pode pegar luz solar, não pode pegar radiação eletromagnética, tá? Todos os cuidados, igualzinho qualquer óleo essencial. Eduque-se como pai ou mãe, sempre leia o rótulo e as recomendações do fabricante, né? Então, para quê? Para que a gente
tenha realmente segurança no nosso uso, tá? E consulte o médico do seu filho antes de usar óleos essenciais, particularmente se houver algum problema ou dúvida relacionada à saúde. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem muitos médicos capacitados que vão nem saber o que é óleo essencial, né? Falando assim, bem francamente, né? Mas consulte um profissional de saúde que possa te atender nesse momento em relação a isso, tá? Ou um aromaterapeuta, com certeza, vai te dar as melhores indicações em relação a isso, ok? E aí, gente, como que foi o joguinho de vocês? Vocês conseguiram perceber que vocês precisam... Por que eu coloquei esse slide aqui agora? Para vocês perceberem que, às vezes, vocês precisam do cuidado e nem só a criança precisa. Você, em primeiro lugar, precisa ser cuidado. Você precisa se permitir se cuidar, né? Você precisa se permitir ter o cuidado com você mesmo, que daí você vai conseguir cuidar dos outros, porque daí você vai ter experiência de que você se cuidou, de como foi aquilo, como foi libertador, maravilhoso, incrível para você, e que você vai conseguir fazer com os outros também. Opa! E aqui são os meus guris. Esses daqui são os meus guris. Então, assim, o mais velho é o Aaron e o mais novo que tá rindo assim, ó, é o Ravi. Então, eu quero sempre deixar aqui, eu quero deixar também essa mensagem assim, olha, os 7 segredos para criar crianças mais felizes. Em primeiro lugar, a gente tem que ser sempre o exemplo deles. E tem que ser o exemplo, o principal exemplo. Então, se a gente se cuida, se a gente tem autocuidado, se a gente tem autoamor, autoconfiança, se a gente se autodesenvolve, os nossos filhos fatalmente serão assim. Fatal, você não precisa fazer nada. É só dar o exemplo, mostrar que você está dando o exemplo, né? Conversar com seu filho e falar, olha, eu faço desse jeito que ele vai fazer, né? Eu me cuido desse jeito, eu bebo água, eu uso óleos essenciais. Os meus guris aqui, eles já pegam. Eu tenho que ficar até cuidando, tem hora que o mais novo pega a lavanda e fala, mamãe, eu preciso de uma lavandinha agora, sabe? Então, quando ele tá nervoso. Então, assim, né? Claro que com supervisão, mas assim, eles já seguem isso, eles já seguem o que a gente está fazendo. Então, seja o exemplo. Ofereça-lhe tempo. 2, ofereça-lhe tempo. Então, não que seja quantidade de tempo, mas que seja qualidade de tempo. Nem sempre nós, mães, conseguimos isso, não é? E aí a gente se culpa e a gente não se perdoa porque não teve tempo por filho. E tá tudo bem se uma ou outra vez a gente não tiver tempo, como hoje, por exemplo, eu não tive. Segunda-feira geralmente é bem corrido para todo mundo, né? Então, assim, não se culpe, não se fique se culpando, se punindo por isso. Mas, ao invés disso, na próxima vez, ofereça-lhe um tempo de qualidade. 3, ensine a ser grato. Então, tudo que eu estou falando aqui, vocês estão vendo que tem relação com o nosso jogo do autocuidado, né? Ser grato é uma das coisas mais importantes. Então, nós sempre agradecemos por tudo, por todas as oportunidades que estamos tendo aqui nesse planeta de aprender. Então, as crianças também têm que aprender a serem gratas por tudo que elas têm. Pouco ou muito, né? 4, permita que ele desenvolva seus talentos sozinho. E aí as crianças de hoje não precisam nem falar isso, né? Todas as crianças têm os seus próprios talentos. Todas as crianças sabem o que elas querem desde muito pequenas.
Elas sabem para que elas vieram nesse planeta, né? Então, assim, e eu vejo esse exemplo todo dia com os meus dois, mas principalmente com o meu mais novo. Então, assim, ele dança, ele adora dançar o Michael Jackson, e ninguém ensinou, ninguém ouve Michael Jackson aqui na minha casa. Mas ele sabe, e a gente coloca para ele dançar e aplaude, e ele cada vez dança mais bonitinho, mais legal, mais parecido com o Michael Jackson. Então, assim, gente, permita que ele desenvolva os seus talentos. Ah, é de menino, não interessa, sem julgamentos. Sem julgamento. Ah, tá dançando mal, tá dançando bem, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, adora cor de rosa, adora pink, adora roxo, mas é menino. Sem julgamentos, né? Porque isso vai mudar, isso são fases, e isso faz parte do desenvolvimento. 5, deixe-o fazer as escolhas, as próprias escolhas, né? Claro que nem sempre dá para deixar eles fazerem todas as escolhas, mas deixa ele fazer aqueles que podem ser feitas, as que eles podem fazer, né? Porque daí isso também está muito ligado com o diga não, né? Aprender a dizer não para o seu filho. Eu tenho essa dificuldade, sinceramente. Tenho dificuldade de dizer não para os meus filhos. É difícil como mãe. Nem sempre a gente consegue, né? Para mim, assim, eu sempre, 90% das vezes digo sim, 10% digo não. É certo? Acho que não. Mas a gente tenta ser melhor cada dia, um pouquinho melhor, né? Então, aprender a dizer não na hora certa, no momento de dizer não, que tem que falar não é não e acabou, é muito importante, porque ele vai conhecer os limites, né? E às vezes até os Vamos próprios ver, limites. Bernardo, liga aí agora. E Arthur, vamos lá no deixe-o meu quarto. exprimir as suas emoções. Então, assim, é muito importante para a criança manifestar as emoções. Quando a criança manifesta, fica tudo muito mais fácil. O duro é quando a gente tem pré-adolescentes e adolescentes que ficam lá sofrendo, calados, difícil, porque eles não querem falar com a gente, fica lá com fone de ouvido na internet, no YouTube e tal, e não falam. E aí acaba virando uma bola de neve, essa criança fica depressiva, dá um monte de problema. Então, gente, deixa ele exprimir as emoções, exija, né? Peça para ele te contar o que está acontecendo. Eu vou contar uma coisa que aconteceu hoje na minha casa, aqui com o meu mais velho. O Aaron, ele estava fazendo a atividade online, que era avaliação, né? Uma avaliação online. E ele fez tudo muito rápido, porque ele queria terminar logo, né? Tal. E ele é assim, ele tem um raciocínio muito rápido e tal, ele queria terminar logo. E o papai falou, eu estava terminando a aula aqui de vocês, essa aula, e o papai estava falando, Aaron, primeiro você revisa, depois você envia para o professor. E aí ele foi, esqueceu, quis terminar logo, esqueceu e apertou lá e digitou, colocou lá, apertou, clicou em enviar, enviou para a professora e depois, e agora, mamãe, o que eu faço? Eu esqueci de revisar e ficou o dia inteiro chateado por causa disso, né? Ele ficou se culpando porque ele... E aí ele tirou 6, porque vem direto a resposta, né? De 10 perguntas acertou 6, e daí ele ficou muito chateado, porque ele tirou 6, porque ele só tira 9 e 10, e é aquela coisa. Então tem que falar, tem que estimular a criança a falar. O que aconteceu hoje com você, filho? Por que você ainda está chateado? Da próxima vez você vai tentar melhorar, da próxima vez você vai prestar atenção, tá tudo bem, né? E também não tem problema tirar 6 uma vez, né? Então, assim, a gente tem que ir, a gente está aqui, a gente não está aqui para ensinar eles. Eu tenho uma visão muito diferente. A minha visão é de que a gente está aqui para dar suporte para eles, porque eles já sabem. A gente precisa atender as necessidades dessas crianças, né? A gente precisa atender as necessidades das crianças.
e permitir que eles consigam fazer o trabalho deles, porque eles vieram para essa vida e para esse planeta para poder fazer o trabalho deles. Então, se a gente for ficar tolindo muito, ou se não ligar, né, se ignorar o que eles estão fazendo, a gente não está dando o suporte necessário. Então, eu queria, mães, junto com vocês, queria dar um abraço muito forte, muito apertado em todas vocês e dizer assim: você é muito melhor do que você imagina, né? E gratidão a todos por estar ouvindo essa aula. Obrigada. E aí, gente, tem perguntas?